Oficialmente, maravilhosa noite para todos vocês. É um prazer imenso estar com vocês essa noite. Muito obrigada pelo comprometimento, dedicação de vocês. Isso já mostra que vocês são pessoas diferenciadas, né? Vocês estão aqui buscando conhecimento e hoje eu prometo que eu vou passar bastante conteúdo legal para vocês. Antes da gente começar, eu gostaria que todos vocês, por favor, preenchessem esse formulário de presença. O formulário de presença só vale para quem está ao vivo, ou seja, como a gente iniciou a gravação agora, quem estiver assistindo fora do horário, esse formulário de presença não fica válido depois que a gente terminar, tá bom? Então, quem está aqui ao vivo comigo, eu coloquei tanto no chat o formulário, o link de presença, quanto esse QR Code é a mesma coisa. Uma vez preenchido, não precisa preencher novamente, tá bom? E assim eu vou conseguir disponibilizar para vocês posteriormente a gravação para a gente rever o conteúdo que é muito legal. Eu vou conseguir enviar o material sobre inteligência artificial, sobre vendas. Vou enviar o certificado do Sebrae e como eu falei para vocês, aqui no final da aula vai ter um sorteio e também em janeiro, fevereiro, eu vou disponibilizar benefícios e vantagens para vocês que estiveram comigo aqui na live, tá bom? Hoje eu tenho aqui a Lúcia me ajudando, moderando vocês, para que eu consiga me concentrar nas informações do conteúdo que eu quero passar para vocês. Ela vai me ajudar com o chat. Vocês podem mandar perguntas lá, ou quem quiser pode levantar essa mãozinha que está escrito levantar. E também, se precisar, pode abrir o áudio. Eu vou pedir para que vocês deixem o áudio fechado para não me dispersar, para não ficar ruídos. Às vezes alguém ao lado fala alguma bobeira, então deixando o microfone fechado, vocês não correm esse risco. Mas se for para fazer alguma contribuição, se for para fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha e abrir o áudio. Eu vou pedir para a Lúcia se apresentar para vocês também, enquanto eu ajudo mais uma amiga a entrar aqui, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu liguei minha câmera aqui para vocês me conhecerem. Eu sou a Lúcia, faço parte da equipe também do Sebrae Leste 2. Estarei com vocês nessa noite aprendendo também sobre IA com a maravilhosa da Cíntia e principalmente ajudando vocês a pensarem como aplicar o conteúdo de hoje no dia a dia, na empresa, para vender melhor, tá bom? Esse é o nosso objetivo de hoje. Fiquem à vontade, pode colocar as perguntas no chat que nós teremos um momento especial para responder as dúvidas de vocês. Tá aqui no chat também, alguém perguntou sobre a lista de presença, mas também tá aqui na tela o QR Code da lista de presença. Então, como a Cintia já trouxe, apenas uma vez é o suficiente preencher apenas uma vez. Combinado? Temos o colega Felipe, que está com a mãozinha levantada. Você quer falar alguma coisa, Felipe, ou é só um teste? Não, queria te falar. Eu entrei, é o João Paulo. Eu entrei no nome do meu filho, porque o meu está com problema. Mas o nome que aparecer, Felipe, aí é o João Paulo, igual está aqui no na minha foto aqui, ó. Tá o meu Nos nome falamos aqui, essa ó. semana, né, João Paulo? Isso! Isso, falando mesmo. Nos Sabe falamos que eu sou mesmo. boa de fisionomia, de É, nomes. muito bem, muito bom mesmo. No momento da lista de presença, tá bom, João? Você preencha com o seu nome e os seus Ah, dados, não do Felipe, tá bom? não, já preenchi tudo com os meus dados, igual eu fiz das outras vezes. É que agora está aparecendo o nome dele aí, Tá mas bom, é que eu tô no dele aqui, então a senha é dele, foi tudo dele. O meu, tá não tudo sei o que certo. deu um problema aqui, não consegui acessar. Falei, vou entrar com o dele. E é Mas tá bom. importante, como a Cíntia trouxe, já são diferenciados de estar aqui. Deu um jeito e tá por aqui, João. Esse é o mais importante. Isso é muito importante mesmo. É isso aí. Então tá bom, turma. Vou passar a palavra novamente para a Cíntia. Estou com vocês aqui no chat. Lica, eu já te chamo e já te falo aí sobre o link da lista de presença, tá bom? E vamos juntos aí te ajudar a preencher a lista de presença, tá bom? Cíntia, tá contigo? Turma, eu fecho minha câmera, fecho meu microfone, mas eu estou com vocês o tempo inteiro. Boa aula para vocês. Se surpreendam e apliquem. Até já! Muito bom. Então, hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e vendas, né? Vendas é o coração da nossa empresa, o coração do nosso negócio, não é mesmo? Então, nada melhor do que utilizar estratégias
que facilitam a nossa vida, como a inteligência artificial, né? E também vou falar de técnica. Ó, o Walter por aí. Boa noite, Walter. Vou falar também sobre técnicas de vendas. Gente, tá aqui terça, mas todo mundo sabe que hoje é quinta. A gente já tá no final do ano, não é mesmo? Acabei deixando terça aqui, mas hoje é quinta-feira mesmo, né? Bora lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Kelly. Eu estou como analista de negócios sênior do Sebrae Leste 2. Aqui é a minha rede social, o Instagram Cíntia Kelly Oficial. Lá é um modelo até para vocês pegarem algumas dicas de marketing, deixar o botão do WhatsApp fácil, com o link também, colocar o que você transforma na sua bio. Então, quem quiser me segue lá no Instagram, aproveita, dá uma olhadinha que eu deixo como modelo para vocês utilizarem nos seus negócios, tá bom? Esse também tem também o meu e-mail, né? Eu sou formada em administração, em marketing, pós-graduada em neurociência, onde eu utilizo esse conhecimento para estudar a mente do seu consumidor, estudar a mente dos empreendedores e assim poder trazer para vocês técnicas onde a gente consiga ter mais sucesso, ainda mais efetividade no nosso negócio. Eu sou especialista em empreendedorismo e estou aqui com muito prazer para ajudar todos vocês a terem mais competitividade, tá? Vamos fazer em duas partes essa aula, então não é uma palestra, é um aulão mesmo. Vou pedir que vocês tenham um papel, caneta ou bloco de notas do celular mesmo em mãos e anotem apenas os insights que vocês terão. Vocês terão muitas ideias e o que vier na cabeça vocês anotem, mas não precisam anotar o que está aqui na apresentação, porque eu vou mandar para vocês, tá? Como que eu vou mandar? Para quem preencheu direitinho o formulário de presença. Por que eu falo formulário de presença e não assinatura, né? É uma lista de presença onde, quando você preencher os seus dados, a gente já vai ter um log do dia e horário que você preencheu, e aí é como se fosse uma assinatura eletrônica. Então, você vai preencher seu nome ali, colocar algumas informações e já vai valer. Ali vai ter o seu e-mail, onde eu vou mandar o material para vocês, tá bom? Então, não precisa anotar o que está aqui na tela. Pode anotar o que, ó, vai vir de ideias na cabeça de vocês, tá bom? Então, gente, afinal, né? O que que é inteligência artificial? O John aqui, que criou esse nome inteligência artificial, ele diz que é a capacidade de uma máquina realizar funções que, se fossem realizadas por nós humanos, seriam consideradas inteligentes. Muito legal, né? Ele criou esse nome em 1955, e aí a gente fica assim, peraí. Nós estamos em 2025 e o cara criou o termo em 1955. Quem aqui está se sentindo atrasado, atrasada, hein? Coloca aí no chat para mim, porque eu vou contar para vocês que agora, no finalzinho do ano, que eu fui me especializar em IA. Eu utilizava uma coisa ou outra, né? A gente já utilizava sem saber, ó, Netflix, o Spotify. Quando a gente vai em algum lugar de reconhecimento facial, biometria, a gente já utiliza, né? Mas estudar mesmo, vou contar para vocês que eu sou uma das atrasadinhas. Então, não se preocupem, não se sintam atrasados, porque eu também tô, tá? Estamos juntos. Então, coloquem aí no chat para mim, quem se sente um pouquinho atrasado, atrasada, pode botar, porque eu vou pôr eu também aqui, ó. Tá bom? E aí eu gostaria que vocês falassem para mim, é mito ou verdade? Coloca aqui no chat também, ó. Somente profissionais de tecnologia conseguem tirar proveito de IA. É mito ou verdade, gente? Bote aí para mim. Mito, muito bem. IA é a tendência para uso só no futuro? Mito ou verdade? A Denise já usa IA há um tempo. Boa, Denise. Você já está usando os agentes, Denise? Coloca aqui para mim. Quantos agentes você tem já no IA? Denise, conta para mim.
Como assim, já, gente? Então você não está usando o IA, não. Eu faço essa pegadinha, sempre dá certo, ó. Eu uso o Google, ai, o Gemini e com Gemini. o chat, e o chat GPT. Olha que legal, deixei vocês curiosos. O que é a gente? Ah, olha lá. A gente é um nível 2, hein? Que eu vou ministrar sobre a gente, os gens, lá em janeiro ou fevereiro. Então, todos me acompanhem, fiquem comigo, porque a gente de IA é um nível 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma introdução de IA, mas eu garanto que para quem já usa IA, eu vou trazer novidades. O Legal. João é um que usa IA e falou que aprendeu bastante na aula passada, né, João? Então, fiquem comigo, tá? Olha, a Cirlei já tem 4 agentes. A Cirlei estava na outra aula comigo, hein, Cirlei? Tava comigo. Continuando aqui, pessoal, uma pergunta: a IA fará as pessoas perderem os empregos? O que vocês acham? É o mesmo conteúdo, viu, Cirlei? É o mesmo conteúdo da terça. Eu vou trazer uma coisinha ou outra a mais, mas é o mesmo conteúdo. E aí eu pergunto para vocês sobre perder o emprego, né? Meia verdade, você diria, que o Maurício? Olha, Maurício, na minha opinião, sobre os empregos, como eu falei na aula passada, né? Como a minha opinião formada sobre isso é assim: tudo que for repetitivo, que dá para jogar para uma inteligência fazer, eu acho sim que vai perder. Só que tantos novos empregos estão surgindo por conta da IA, porque a IA não consegue trabalhar sozinha, não, gente. Muitas coisas dependem, ó, da nossa inteligência, do nosso ajuste, da nossa interação, tá? Então, eu acho que tudo que é mais ou menos, assim, repetitivo, pode ser que perca, sim. Agora, quanta oportunidade vem, não é mesmo? E vocês, o que que vocês acham? Perfeito, muito bom. Outra pergunta aqui, ó, somente soluções pagas. João, quer falar? Pode falar, João. Assim, o repetitivo, a gente pode falar até na época das empresas automobilísticas. Também foi, Boa! foi mudado para os robôs. Muitas empresas, muitas pessoas perderam seus empregos. E depois foram realocados, foram feitos, hoje estão todos aí. A nossa automação e pessoal também trabalhando na própria indústria automobilística. Tem bastante, tem vários Excelente. casos. Excelente. Ó, na Revolução Industrial, né? Na Exatamente. Revolução Industrial, um monte de gente perdeu emprego e outros novos vieram. E em várias situações, é verdade. Muito bem colocado, obrigada. E é isso, gente. Estamos numa revolução onde a gente precisa se adaptar. E vocês estão no caminho certo, hein? Então, de parabéns. E aí eu tenho aqui outra dúvida, ó, se é mito ou verdade. Somente as soluções pagas, as IAs pagas que são úteis? Mito ou verdade, gente? E aí também queria saber de vocês aqui no chat, coloca para mim mito ou verdade, se a IA tem muito conhecimento, então a gente não precisa validar, não precisa conferir. É só confiar o que ela respondeu e vai. Mito ou Não, nem verdade? sempre. Nem sempre. Nem tudo é 100%. Quem que me respondeu aqui não apareceu para O mim? Arlindo, Arlindo, você conseguiu entrar, que bom, Arlindo, tô feliz, eu tava preocupada aqui, eu tava, por favor, tentar de novo, Arlindo. Arlindo, eu vou te falar que eu ando dando tanto desafio para minha IA que ela não tá acertando uma. pois é, Mas é pois porque é. eu tô abusada. Eu tô assim, tal coisa ela não vai conseguir fazer. Vou lá e boto só para ver se ela consegue. Você é provocativa. É isso. Eu falo, vou testar ela de propósito. Isso ela não vai conseguir, peraí. Ah, E você tá perfeito, certo, Arlindo, você tá certo. A gente precisa todo o tempo conferir o que ela faz. Não dá para confiar, não. perfeito. Mas ela ajuda, hein? Então E eu vou muito. seguir. Ajuda, não é? Vou Opa, seguir aqui com vocês, então, ó.
como que a IA pode ajudar no seu negócio. Como que eu vou separar essa aula, gente? Eu vou separar com introdução sobre IA, depois eu vou entrar com a outra apresentação de técnicas de vendas e depois a gente vai juntar esse quebra-cabeça todo, tá? Mas já digo para vocês, pessoal, que a gente dividiu aqui meio que em 3 níveis o nosso entendimento de IA, tá? Depois eu vou mandar para vocês e olha só, o nível avançado, o último nível aqui foi o que eu coloquei quando a gente já está criando os agentes. Para quem usa o Gemini, é os gens, e para quem usa o Chat GPT, são os agentes aqui. São os assistentes virtuais. Sério, você pode ter gerentes, gestores, coordenadores, supervisores, atuando em uma área específica, finanças, gestão de pessoas, contratação, o que for, atuando na sua empresa, no seu negócio. Tá? Então, esse é o nível mais avançado que a gente vai falar em janeiro, mas aqui eu vou trazer mais um introdutório, aqui eu vou trazer mais estratégias de vendas e de IA para que a gente possa, ainda esse ano, ter alguns resultados melhores, tá bom? E precisamos ter alguns cuidados, tá, gente? Como assim cuidados? Sim, eu separei aqui 3 cuidados que a gente vai precisar ter ao usar IA, tá? Não é recomendado usar a IA como ferramenta de busca e pesquisa. Não é para isso que a gente usa. A gente usa. A Larissa, como fazer parte das. Só me seguir, Larissa. Você me segue lá no Instagram ou no próprio WhatsApp. Eu vou estar sempre colocando as oportunidades lá, mas no Instagram mesmo. Surgiu uma oportunidade, eu vou fazer uma aula. O meu Instagram eu coloquei no começo, mas eu vou pôr no final também, tá bom, Lari? Mas é Cíntia Kelly Oficial, tá? Então, o IAGE, obrigada a você. Não é recomendado para a gente ficar fazendo pesquisa. Para isso, a gente tem o Google, né? A gente tem outras ferramentas. A IA, na verdade, é para a gente fazer com que ela pense pela gente, com que ela traga mais soluções de algo do que trazer pesquisa, tá bom? Para solicitar para que ela haja como um determinado profissional, né? E não fazer busca, tá? Outra parte aqui é a análise humana, como a gente estava falando aqui com o Arlindo. Sempre ela vai precisar de ajustes, uma revisão humana, principalmente trazendo mais para o jeitinho do seu negócio, tá bom? A gente precisa avaliar se ela realmente está trazendo o que a gente quer, porque nem sempre a gente coloca o prompt ideal. O que que é prompt? Vou falar já sobre isso, tá? Então, passamos por uma era que foi robotizada e agora a gente precisa voltar a ser humanizado. Então, a gente vai usar IA? Vai. Ajuda muito? Muito. Mas a gente precisa pegar o que a IA trouxe e humanizar. Ok? Vamos falar mais sobre isso. E também cuidados com privacidade de dados. A gente não pode confiar na IA, não, colocar lá dados sensíveis, nossos dados sensíveis de clientes, porque a gente não sabe o que ela vai fazer com isso. Então, muito cuidado com dados sensíveis da sua empresa, dados sensíveis dos seus clientes. Não vamos sair colocando lá de qualquer jeito, tá? A gente consegue colocar informações, por exemplo, dados de estoque, dados financeiros, tudo bem, mas não dados como telefone, e-mail, nome completo. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não sabe o que a IA está utilizando para outras fontes, tá bom? E agora eu vou entrar um pouquinho das ferramentas úteis para usar no negócio, porque existem, gente, existe mais de 3.000 IAs. Vocês acreditam? Na verdade, é muito mais que isso. É as que eu já ouvi falar, é mais de 3.000. Só que tem IA para tudo que vocês imaginem, tá? Tudo que vocês imaginarem tem. Eu vou trazer aqui para negócios. Por quê? Eu já fui empreendedora como vocês, meus amigos. Eu já estive aí do lado de vocês, inclusive aluna do Sebrae, apaixonada pelo Sebrae. E quando eu via um ministrante dando uma aula, eu falava: Poxa, que legal, hein? Será que um dia eu vou estar aí? Hoje estou aqui falando para vocês com propriedade. Por quê? Porque eu já fui empreendedora e eu ensino vocês a não cometerem os erros que eu já cometi. Olha que legal. Então, eu vou focar em negócios, tá bom? Agora, vamos
saber para onde a gente começa. Por favor, coloquem aqui no chat quem precisa que eu fale um pouco mais sobre o que é prompt, tá? Não existe certo e errado, como eu falei para vocês, a gente não pode ter, ai, vergonha, né? Eu falo que empreendedor tem que ser sem vergonha, né? Então, coloquem aqui quem quer que eu fale um pouco mais o que é prompt, esse nome estranho aí. Põe eu aqui no chat, porque se não tiver ninguém, aí eu vou avançar um pouco mais. Obrigada, gente, obrigada. Prompt só é um nome chique, assim, né? Um nome diferente para identificar a comunicação que você vai ter com a IA. Nada mais é do que o como você vai fazer uma pergunta para a IA. E aí eu coloquei essa fotinho aqui proposital. Uma empreendedora MEI com um robô criança. Quem convive aqui com criança sabe. Eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 8. Não adianta eu querer falar com eles no sentido figurado, figura de linguagem. Eles não entendem. Não adianta eu querer falar pela metade. Os neurônios deles ainda não estão prontos para interpretar o que talvez eu queria dizer. Não é mesmo? Quem tem criança aqui sabe disso. E a IA, gente, é a mesma coisa. Você precisa ser literal, você precisa ser completo, você precisa escrever de uma maneira objetiva, correta. Sabe o que eu faço? Eu escrevo, às vezes, até em 2 ou 3 vezes a mesma coisa de maneira diferente, sendo redundante, para que ela me entenda. Porque não adianta você falar com meias palavras, ela não vai interpretar. Entendeu? Então a gente precisa ter uma linguagem muito bem estruturada para fazer uma pergunta certa para ela te dar a resposta certa. O que é isso? É o prompt. Então, prompt, nada mais. Quando alguém agora perguntar, você sabe o que é prompt? Agora vocês vão falar, eu sei, agora eu sei o que é prompt. É a maneira como você faz a escrita. Na verdade, agora não é só escrita, você pode mandar áudio também. É a maneira como você se comunica, a linguagem que você se comunica com a IA, combinado? E como você pode fazer esse prompt, né? Esse diálogo? Você pode colocar o objetivo, o contexto, o formato que você quer que ele te responda, o tom que você quer que ele te responda. E aí, aqui eu coloquei, acho que não tá dando para ver direito, depois eu arrumo antes de mandar para vocês, o que que é um prompt bom e o que não é muito bom, não. Me fale sobre marketing. É muito vago, né? Agora, crie um post divertido para Instagram com 3 dicas de marketing digital para pequenos negócios, atuando como um gestor de marketing, alguma coisa assim, tá? Você precisa ser específico, informar se você quer que ele seja formal, se seu público-alvo é sobre ser formal. Você precisa dizer se você quer que ele seja técnico, se ele seja descontraído, seja sarcástico, você vai dizer o tom que você quer. E você testa e redefina quantas vezes você quiser. Sabe o que eu adoro fazer, gente? Falar, não, não é isso, não gostei, faz outro. Eu brigo, gente, brigo com a IA, e aí eu digo para vocês, não fiquem com dó. Não precisa pedir por favor, muito obrigada, me desculpa, porque a IA não fica triste com você, viu, gente? Só não se acostuma, hein? Daí é só com a IA, não vamos tratar as pessoas assim. Inclusive, você até gasta a energia dos data centers. Se você ficar, bom dia, por favor, obrigada, me desculpe. A IA, ela consome muita energia por causa dos data centers ficam doidos. Então, se você economizar palavras, vamos dizer assim, você até ajuda, tá? Mas não deixem de seu cliente não faz objeções com vocês? Faz objeção. Não gostei. Faz de novo, mas agora assim, assim. Olha, você está equivocada. Não é assim, 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 assim. É muito legal, tá? Você não tem problema em pedir que ela refaça, refaça e refaça. Aqui eu trouxe um pouco mais sobre como fazer um bom prompt, um bom diálogo. Então, você quer que ela atue com qual papel? No caso aqui, a gente vai pedir para ela atuar com um papel de especialista em vendas, gestor de vendas, pode ser, um técnico de o que for.
Qual ação que você quer que a IA faça? Elabore um plano de vendas, é um exemplo, tá? O contexto, para uma MEI de estética, de designer de sobrancelha, focado no público feminino. Objetivo, para que a empresa consiga captar mais clientes. E o modo é uma linguagem simples. Por quê, gente? Porque quem escreveu esse prompt entende de quem? Seu público-alvo. Então, não tem a ver com essa aula, mas eu não posso deixar de falar que você precisa entender quem é o seu público-alvo. Onde vive, onde sobrevive, o que come, onde dorme, né? Igual o Globo Repórter, você precisa entender tudo, gente. Nas minhas outras aulas de marketing, eu pego muito no pé para isso, porque se você não entender quem é o seu público-alvo, o que ele gosta, qual é a tribo que ele pertence, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos, qual que é o geográfico, demográfico, psicográfico, você não vai conseguir se comunicar. Você, né? Eu sempre brinco do cringe. Se você falar cringe para a galera sênior, eles não vão saber o que é. E aí eu já digo para vocês que cringe já está cringe, porque cringe é antiquado. Então, se você não ter a linguagem certa, cringe é de adolescente. Se você não souber falar com o seu público-alvo, com as cores, psicologia das cores, com a linguagem, com o que pega ali, ó, no gatilho mental dela, você vai acabar perdendo. Quem vai te ajudar com isso? A própria IA pode te ajudar a identificar quem é seu público-alvo. Então, você vai escrever sua história. Eu sou isso, de não sei o quê, e blá, 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 e comecei assim, XPT, ó. Você vai trocar uma ideia com a IA e você vai perguntar quem é meu público-alvo, tá bom? E aí você vai conseguir que ele vai te ajudando e você vai ajustando. Lembrando que o público-alvo ideal você escolhe, pode ser aquele que te dá mais dinheiro, mais lucro, lucratividade, pode ser aquele que já te escolheu, coincidentemente acaba vindo mais cliente desse, ou pode ser aquele que toca o seu coração, aquele seu propósito, e você sabe que você quer atender aquele público específico X, tá bom? É isso. E olha só, juntamos tudo e virou esse prompt legal que está na tela, tá? Então, o prompt é o comando, é a instrução que você vai dar para a inteligência artificial para você ter a resposta dela. Lembrando, né, se você não colocar a pergunta certa, ele vai dar a resposta que você quer, tá? Então, você pode colocar um prompt simples, um detalhado. Eu coloco com ambiguidade, nossa, eu sempre escrevo bastante e ainda depois vou criando objeções com ela, tá bom? Olha só que legal, gente. Agora eu vou trazer para vocês o que você precisa e qual IA melhor, tá bom? Então, o que que você precisa? Nesse caso aqui, quero criar textos persuasivos. Antes de eu começar, coloque aqui no chat para quem tem certeza absoluta que o seu produto ou serviço é muito bom. Coloca no chat aqui para mim, só para eu ter certeza de quem acha que o seu produto ou serviço é muito bom. Escreve eu aí. Tá mesmo, Ruth? Deixa eu ver se foi a Ruth que escreveu. Não, desculpa, a Larissa. Tá um pouco embaçado porque é print, mas eu vou mandar para vocês, vai ficar melhorzinho depois, tá bom? É só um exemplo mesmo. Olha quanta gente tem certeza absoluta que seu produto ou serviço é muito bom. Então, por que que a gente não pode persuadir e influenciar o nosso cliente para que ele compre da gente, não é mesmo? Então é isso. Textos persuasivos é chamado de copywriting, né? Na galera do marketing, é chamado copywriting. Na verdade, é um texto que influencia o seu cliente a comprar de você ou tomar a ação que você quer. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, atue como um publicitário. Crie um texto de até 800 caracteres, em linguagem persuasiva com gatilhos mentais para divulgar no WhatsApp. Olha só, estou direcionando, porque no e-mail é de um jeito, no WhatsApp é de outro, no Instagram é de outro, no LinkedIn é de outro, não é mesmo? No ao vivo, no diálogo ao vivo é outro. Então eu falei para ele, eu quero que você fale para eu colocar no WhatsApp. A venda de um par de brincos banhado a ouro para mulheres de 25 a 40 anos que possuem estilo moderno. Pronto. Você pode usar quem para texto? Coloquei aqui embaixo, ó.
o Copilot, que é da Microsoft, pode usar o Chat GPT, que é o mais conhecidinho aí, e o Gemini, que é da Google. Combinado? Lembrando que depois eu vou mandar essas apresentações para vocês, vocês só vão anotando aí os insights que vocês tiverem. Ah, gente, agora se você quer fazer uma apresentação como esta, ou um e-book, você quer fazer um PowerPoint, olha só, existe o Gama. O Gama, gente, é incrível. Você pode colocar. Quero fazer uma apresentação, preciso criar uma apresentação XPTO, porque eu vou dar uma aula assim, assim, assado, para alunos de não sei da onde, que eu vou falar sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei nem por onde começar, mas olha, eu sou isso, eu gosto disso, o público talvez vai me pedir isso, porque quando me contrataram para isso, pronto, você joga lá no Gama. Gratuitamente, ele vai criar mais ou menos 10 slides com foto, com interação, com aqueles desenhos todo bonitão, para você ajustar do jeito que você quer. É lindo. Quando você joga no Gama, em 2Ms, é maravilhoso. Vocês vão se encantar, como eu me encantei. A versão paga cria mais. Quero validar uma apresentação que eu já tenho, quero atualizar, modernizar uma apresentação PowerPoint que eu já tenho, joga lá que também serve, tá? Muito bom. Vídeos, aquele empreendedor, empreendedora que tem vergonha ainda de aparecer, porque todos aqui vocês sabem muito bem que a gente precisa do quê? Mostrar nossa cara de empreendedor nas redes sociais, a nossa empresa. Os nossos clientes precisam se integrar com a gente, o rapport, né? Se conectar com a gente junto com a nossa imagem. E aí eu ouço um monte de empreendedor, empreendedora, ai, tem vergonha, não gosto de mostrar, tem vergonha. Pronto, tá resolvido. É só você criar vídeos com a sua cara, com a sua voz. Você pode criar, se não quer a minha cara, a minha voz, você pode criar um avatar, você pode criar uma pessoa, cria uma secretária, cria uma representante, blá, blá, blá. Ele cria, tá? Tem o Flick, tem vários aí. Motion, bastante usado também, tá bom? Então, agora dá para resolver esse problema que você tá com vergonha. Mas, gente, nada como um vídeo seu próprio. Sim, não sei, algumas pessoas devem ter visto o vídeo que eu fiz hoje, que eu fiz ontem. Se vocês soubessem o quanto eu precisei treinar para chegar nesse nível de, na primeira, sair um vídeo, eu treinei muito, mas muito mesmo, tá? Eu já fiz palestra só para o meu celular, e treinando e me vendo no espelho. Então, assim, é treino mesmo, tá? Ninguém nasce perfeito com isso, tá bom? Esse aqui eu adoro, que é vídeo em realidade aumentada. Já existe já faz um tempo, vocês vão lembrar do povo que ficava caçando Pokémon na rua. Lembram disso, gente? O povo caçava Pokémon com o celular, ficava lá caçando. É isso. Só que agora estão usando para uma coisa útil, né? E você pode, por exemplo, visualizar uma pizza em 3D na sua mesa, como se fosse um holograma. Muito legal, né? Lu, temos perguntas ou contribuições importantes aí que eu tô vendo que o chat tá bombando aqui. Como que estão Temos, aqui? temos sim, mas não sei se você já viu. O Bruno trouxe aí uma informação bem bacana, que seria bem legal a gente melhorar os nossos prompts, pedindo no final do comando, né, o call to action. Então, serve aí uma dica também complementar para todos que estão usando aí o ChatGPT para solicitações, né? Colocar um CTA no final. Ai, que excelente! A gente vai falar sobre isso na segunda parte. O CTA, o Call to Action, ele é uma técnica de venda, para quem não sabe. Maravilhoso o uso. Vamos, inclusive, falar sobre isso sim. Muito bem colocado. Obrigada. Olha só, pessoal, agora sobre imagem, a gente usa muito, né? As fotos, as artes, para colocar nas nossas redes sociais, às vezes até para imprimir um banner, imprimir alguma informação que você vai pôr no seu negócio, né? E aí a gente utiliza o Canva, a gente puxa o saco mesmo, porque eles são patrocinadores da Feira do Empreendedor, não é? Lu, pode falar, meu amor.
Ah, tá bom. Temos uma pergunta do Maurício, bem particular ao que você está trazendo de vídeos, e ele pergunta: essas IA de vídeo conseguem fazer vídeos a partir de imagem dos nossos produtos também? Sim, consegue e fica muito legal. Você pode colocar imagens e textos tudo junto e pedir para que ela fale descrição. Hoje a gente se surpreende. Olha, é uma coisa de doido, mas tem IA que você põe foto e texto e pede para ela criar vídeo e aí você diz se você quer que coloque a imagem junto ou se você quer só que ela descreva. Faz também. Obrigada. E aí, gente, aproveitando aqui, inclusive, eu gostaria de saber se tem algum empreteco ou empreteca aqui. Aqui parando no meio do nada, quero que se alguém é empreteco ou empreteca, coloca aqui no chat para mim. Alguém levantou a mãozinha já. Olha que legal! Parabéns, gente. E vocês estão de parabéns, porque vocês estão continuando com essa habilidade empreendedora, não é? Se a gente não sabe, a gente vai atrás. Para quem, olha que legal, da Wani. A gente vai ter um Empretec em fevereiro. Me chama no WhatsApp que eu te passo as informações. A Giane, o que é Empretec? Empretec, gente, é um curso da ONU onde o Sebrae, ele é o único no Brasil autorizado a ministrar. É uma imersão. Antes era de 6 dias, agora é 5 dias, onde você desliga da sua empresa e fica focada em virar a chave. É onde você se transforma, é só permitido uma vez na vida você fazer o Empretec e ainda você passa por uma entrevista para ver se você está apto ou apta a fazer. É maravilhoso, é incrível e você dá uma virada de chave, uma guinada nos negócios, na sua vida. É maravilhoso. Só que você precisa se preparar, porque você precisa sair do seu negócio por uma semana. Você vai se dedicar, é uma imersão das 8 às 10, vamos dizer assim, que você fica de segunda a sexta só focado em desenvolver suas habilidades empreendedoras, tá? Você me chama no WhatsApp que eu te passo mais informações, porque vai ter uma turma em fevereiro e já a gente já está organizando, porque também é vaga limitada, além de fazer entrevista, tá? E por que que eu perguntei, gente? Quem é empreteco, quem é empreteca, sempre está se desenvolvendo, né? Então eu queria saber quantas pessoas aqui estão buscando. Ah, Luciana, a gente vai adorar ter você. Tomara que vocês. O meu WhatsApp é 11 947 47270. Coloquei aqui no chat, meu WhatsApp, tá? A gente vai adorar ter vocês. Espero que quem está interessada passe na entrevista. E olha ali, a Lica fez 2005, 18 horas por dia na minha época, viu? É maravilhoso, não é, Lica? Maravilhoso, gente. É transformador, tá? E aí tomara que tenha vaga para vocês também, senão a gente vai fazer outra, acho que no meio do ano, porque a procura é muito grande, né? E nem sempre o pessoal passa na entrevista, mas aí depois pode tentar refazer a entrevista, tá bom? Então, para imagens, editar imagens, inclusive para vídeos, a gente tem o Canva. O Canva é nosso patrocinador da Feira do Empreendedor, né? E aí a gente super indica porque vale a pena mesmo, né? Tem a versão Pro, que é muito boa, mas a versão gratuita também é legal. Olha a Vilma, quem tiver oportunidade em Pretec é muito bom. É, Vilma, obrigada, é isso mesmo, gente. Pretec é transformação de vida. Fundos de imagem. Eu já usei bastante essa. Eu conto que eu tirei uma foto numa cachoeira linda, uma mulher entrou atrás e fez assim. Falei, eu vou tirar essa mulher de algum jeito. Eu entrei no photo room e tirei a mulher da minha cachoeira. Ficou linda a minha foto, tá? Então dá para alterar o fundo de foto? Dá sim. Brainstorming e mapa mental. Brainstorming nada mais é do que você fazer uma chuva de ideias. Você precisa fazer ali um mapa mental com ideias, né? É bem legal, geralmente é feito em startups. Na verdade, o termo surgiu com startups, né? E às vezes eu faço brainstorming comigo mesma. Quem tá aí? Que nem eu. Alguém aqui é eu presário, eu equipe, eu presidiário, né? Quem aqui tá nessa situação? Eu gosto de fazer brainstorming comigo mesmo. Faço, ó,
ali trocando, mas se eu fizer assim, então não sei o quê, né? Então, já temos um IA que ajuda a gente a fazer o brainstorming, tá? E colocar tudo em mapa mental. Combinado? Ideia Map, tem, o Goblin também faz, isso mesmo. E tem outros, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês também, quando a gente quer fazer o quê? Dar aquela stalkeada no concorrente. Gente, ninguém diz que não pode futricar no concorrente, que não pode lacaroçar, tá bom? Para analisar o mercado. Isso não é antiético, porque eles fazem com a gente também. Então, ó, não só presencialmente ou pela internet, você vê como é que seu concorrente está se comportando para você fazer melhor. Você pode analisar o Instagram dele, ou o seu próprio, né? Você coloca aqui nessa ferramenta e aí você consegue avaliar a performance do seu Instagram. Bem legal, né? Notebook LM. Esse aqui, gente, é sensacional. Se você tem uma aula do YouTube, você pega o link da aula do YouTube, joga no notebook LM, ele vai criar para você resumos, apresentações, e-books, insights, mapa mental, roteiro personalizado para você estudar. É lindo, gente. Esse é maravilhoso. Você pode jogar áudio lá dentro, você pode jogar um PDF, um relatório e pedir para ele criar formas de você entender aquilo. É incrível, é muito maravilhoso. Vocês vão gostar bastante de utilizar esse para a gente conseguir, principalmente para quem é predominante visual, sinestésico, ajuda bastante, porque a gente não consegue aprender assim, ó, lendo, não é? É tão ruim aprender lendo com aquelas letrinhas simples, branco e preto, né? O LM ajuda a gente que tem essa mente criativa a entender o que a gente precisa estudar, tá bom? Esse aqui é bem legal também. Quem aqui já esteve num médico, numa reunião, te mandaram um áudio e você curioso, curiosa, queria saber o que estava naquele áudio. E aí você não podia saber. Agora você pode. Agora você consegue jogar na inteligência artificial um áudio e aí, com esse áudio, ele vai transcrever para vocês. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Então, uma dica que eu vou trazer para vocês é muito importante que vocês saibam que a inteligência artificial não sabe que você não sabe. Só um minutinho. Lu, Tô aqui, Fia. desculpa, gente, que meus filhos, eu achei que eles tinham se machucado e na verdade ele só tá com medo de tomar bronca que parece que ele derrubou a garrafa de água ali embaixo. Perdão, gente, eu achei que tinha acontecido um acidente, mas não, ele só tá preocupado com a bronca depois. Já fala para ele onde é que tá o pano, para ele É, secar e sem deixar é. rastros. Tá Sumiu o tudo áudio. bem. Ah. Então, gente, vamos lá. A IA, ela não pode dizer que ela não sabe de algo. Se você jogar um prompt lá e ela não souber a resposta, ela precisa inventar a resposta. Então, é muito falado por aí que ela alucina. E é isso mesmo, principalmente com coisas da Constituição, do direito, né? A nossa Constituição nem precisa de ajustes, né, gente? Ela é atual, moderna, condizente, né? Só que não. Então, muito cuidado. Por exemplo, eu fui fazer
uma autuação, eu tomei uma autuação, fui utilizar das leis de trânsito para que eu pudesse me defender, que eu realmente não tinha cometido aquele auto, e então eu utilizei da IA, mas eu tive que ser muito clara com ela, pedindo para que ela não alucinasse, não inventasse, porque esse é o papel da IA. O papel da IA é realmente inventar, trazer coisas novas. O papel da IA é inovar. Então, muito cuidado com o que você pede para ela, porque ela vai alucinar. E se ela não souber, ela não diz que ela não sabe, ela simplesmente inventa. Então, lembrem-se, quando você realmente quer utilizar a potência dela, que é inventar, criar, é maravilhoso. Se você precisa de alguma lei, você precisa pedir para ela que ela cumpra a lei, tá bom? Bora lá, gente. A IA, ela nos faz economizar tempo, porque a gente precisa fazer o quê? O estratégico da nossa empresa. E a gente utiliza a IA para ajudar a fazer coisas repetitivas ou para ter ideias que a gente não tem. Por quê? Porque a gente é empresário, equipe, a gente não consegue, a gente está no operacional, não consegue mais pensar em ideias criativas. A gente está ali com o cortisol a mil, né, gente? Como é que a gente vai ser criativo? A IA ajuda. Então, enquanto a gente estrutura o estratégico da nossa empresa com a IA, a gente economiza tempo. Então, para utilizar para fazer cálculos financeiros, para organizar o nosso estoque, para fazer técnicas de vendas, planejamento estratégico, entender o mercado, entende? A gente, na gestão, a gente vai usar IA, a gente junta tudo isso, faz as nossas estratégias e economiza tempo. Combinado? Então, olha só. Identifique tarefas repetitivas na sua empresa. Escolha a ferramenta de IA que mais se adapta a você e ao seu negócio, porque cada uma tem o seu jeitinho, tá bom? Teste e ajuste aos poucos. Lembra? Briga com ela, não gostei, faz de novo, melhora, não é por aí, é por aqui, tá bom? Monitore os resultados. Veja onde a IA traz mais retorno, otimiza mais o seu tempo ou ela é mais eficiente. E para cada um é um, não tem uma fórmula mágica, tá? Agora, gente, vamos entrar na parte mais estratégica de vendas. Vou falar um pouco mais sobre vendas, tá bom? Não se esqueçam, por favor, de preencher o formulário de presença, porque eu vou disponibilizar oportunidades exclusivas para vocês que estão aqui, tá? Então, sempre a presença é o mesmo link, é a mesma, é o mesmo QR Code, é a mesma coisa. Uma vez que preencheu, tá tudo bem. Alexandre já te deu a voz, que você levantou a mão, tá? Então, para essa parte, como eu disse para vocês, pesquisem, explorem as ferramentas de IA, experimentem diferentes, aprenda, né, sobre IA, igual vocês estão aqui, ano que vem vocês vão estar comigo, tá? Sempre estejam se aprimorando. E conectem-se com outros profissionais que estão utilizando, porque eles dão ideias incríveis, tá bom? Então, Alexandre, te dou a voz, que enquanto isso eu vou trocar de apresentação. Pode falar. Tá, como é que eu faço para assinar essa lista? A presença não é uma assinatura, é só preencher o formulário, tá bom? Eu Você clico, preenche o formulário, deixa eu ver se eu coloco aqui no chat novamente. Peraí. Pode ser tanto esse Já QR Code. Já, coloquei. obrigada. Já. Você entra no link que está no chat, Alexandre, ou você pode pegar o QR Code, caso você esteja no computador e queira pegar o QR Code com o celular, dá. Ou se você estiver no computador, você clica nesse link que está no chat e eu você estou no coloca celular. seu nome, algumas informações, e aí a gente já recebe uma assinatura eletrônica. Achou no chat o link que a Lu colocou? Ah, tá no chat? Colocou no chat também. Ah, eu vi aqui. Isso. Marquei Obrigado. você também, viu, Alexandre? Tá Marquei legal. você, vai aparecer aí facinho para você. Boa. Isso aparece para todos? Desculpem, isso aparece para todos? Aparece sim, Arlindo. Ah,
Legal, Tá aqui no chat bacana. da nossa conversa. Aham. Alguns colegas eu fui perguntando também se conseguiu assinar. Essa é muito importante essa assinatura, turma, até mesmo para vocês serem convidados para a aula do ano que vem, né? Então, todos vocês que participaram deste ano, além de receber os materiais, poder acessar todos esses slides que a Cíntia comentou, vocês também poderão receber os convites das aulas do ano que vem. Bacana, bacana. É isso Qualquer coisa, aí. põe no chat que eu respondo vocês também, tá? Tô com vocês. Legal, bacana, obrigado. De nada. Só um minutinho que tá subindo a outra apresentação. Acho que já subiu, né? Aqui para Já mim não sim, já tá. estamos vendo o copyright. Eu não. Para mim apareceu. Para mim tá ok. É, para mim não. Tá mais calmo? Tá tudo bem? Não tem problema, a mãe vai limpar, tá bom? Você espera eu terminar aqui que o pessoal tá esperando? Gente, ainda olha, no meu celular ele subiu, mas aqui na minha tela não. Eu vou tentar de novo, porque como eu preciso manusear, eu vou subir de novo. Só um minutinho, tá? Instituir. Tá tudo bem, pode tirar. Pronto, agora voltou aqui para mim. Foi e saiu. Agora tá tudo bem. Legal. A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, sobre o novo marketing. Copywriting a gente já falou, o método AIDA, persona, gatilhos mentais, como que você cria publicidade, divulga, né? A estrutura básica, as premissas, passo a passo, ferramentas e depois praticando. Alguns eu vou passar mais rápido, porque é algo que vocês mais, para otimizar o tempo de vocês, é algo que vocês vão fazer mais quando estiverem sozinhos, estudando, tá bom? Eu gostaria de saber de vocês, coloquem para mim aqui no chat. É mito ou é verdade que o seu produto tem que atender a todos os públicos? Você vende para todo mundo? Conta para mim, mito ou verdade? Olha que legal. Vocês já devem ser tudo meus alunos, viu? Tudo meus alunos. Gente, é o seguinte, quem quiser comprar, estamos aqui, né? Quem quiser comprar, a gente vende. Mas a nossa comunicação, o nosso marketing, o nosso produto, o nosso serviço, ele tem que ter um nicho. Ele tem que ter. Ó, o Biraci é meu aluno já, está aqui sempre. Luciana, primeira vez por aqui. Ah, que legal. Espero que você seja minha aluna sempre, viu, Luciana? Obrigada por estar aqui. E aí, gente, a gente vende para todo mundo, mas a gente tem que resolver uma dor específica de um público-alvo, né? O sucesso tá em a gente resolver o que o cliente precisa, seja porque ele não sabe fazer, ou seja porque ele não tem tempo para fazer. Né? Então a gente resolve problemas, resolve uma dor, uma necessidade, um desejo, né? Na minha aula de marketing falou disso. Mas não é para todo mundo. Quem quiser comprar, estamos aqui, mas a gente precisa ter um público específico, tá bom? E aí, outra pergunta aqui. Uma oferta, né, ou um produto, quando apresentado no formato de história, de um fato, ele tem mais chance de ser memorável? Verdade ou mito? Lu, você falou para mim que tem dificuldade de escolher um nicho. Eu vou te dar uma dica, mas depois a gente ajuda mais, tá? Não sei se você estava quando eu falei os três. Você pode escolher ou aqueles que já vêm. Nossa, Cintia, eu não sei por quê. Vem sempre cliente XXX comprar de mim. Esse é seu público-alvo. Ou pode ser aquele que toca seu coração. Você fala, não, ó, não adianta, eu nasci para isso, meu dom, meu talento, minha habilidade é para atender X pessoa. Você segue firme nele. Ou pode ser, se não sei nenhum nem outro, aquele que te dá mais dinheiro, aquele que te prospera mais, tá bom? Vai pensando se tem um desses três aí, senão depois eu te ajudo mais, tá bom?
E aí, isso mesmo, gente, verdade. Quando você faz um storytelling ali no seu discurso de venda, o negócio vende mais fácil, tá bom? E novo marketing. Ó, não é da minha época, as páginas amarelas. Quem é da época das páginas amarelas? Coloca aqui, é da época do meu pai, que ele divulgava uma página inteira, custava uma fortuna, era quase um carro. Meu pai, né, anunciava nas páginas amarelas, tinham outros também. E aí, gente, era assim, ó, oferta em grande escala. Era só propaganda, propaganda, propaganda. Agora não é mais assim. Agora tudo mudou. Pandemia principalmente fez o modo de consumo mudar. E se você, empreendedor ou empreendedora, não se adaptar, você vai ficar para trás porque eu sou um concorrente, está fazendo. Então a gente precisa entender que agora não é mais só oferta, oferta, oferta. Eu falo até do Pareto 80-20, que é 80% conteúdo de valor, conteúdo relevante, e só 20% oferta de venda subliminar ainda. Não dá mais para ficar fazendo só propaganda, tá? Antes era só assim, ó, informação, notícia, agora não, agora é estratégia, fidelização, retenção de cliente. É 7 vezes mais barato você manter o cliente do que você querer captar um cliente novo, tá bom? Antes era foco no produto, foco na venda, agora é foco no cliente, foco na experiência do cliente, no desejo, no relacionamento. Guia de ruas, a Ivonete, na outra aula também a gente falou, eu tinha esse guia, gente. Ah, colagem em poste, faz tempo, né, Maurício? Vocês entenderam que agora a gente está mais exigente como consumidor? Fala aí se vocês também não estão. É mercado que entrega aqui em casa, porque vocês imaginam eu ir com esses dois para o mercado. É enlouquecedor? Então, é mercado que entrega em casa, é comida, é roupa, é sapato, é tudo chega para mim em casa com um clique do celular, né? Então, se nós, como os consumidores, estamos exigentes, imagina o nosso cliente, tá? Bora facilitar. E o novo marketing é, diante dessa vasta quantidade de informação, de conteúdo que a gente está recebendo, a gente não pode assistir mais nenhum jogo que é propaganda e não sei o quê. Como que a gente faz para a gente se diferenciar? Espera aí, que alguém clicou aqui na minha apresentação. Voltou. Como que a gente vai fazer para a gente se destacar, para a gente ter o nosso famoso diferencial, para não ser só mais um na fila do pão, né? A gente utiliza de técnicas como a copywriting. E o copywriting não é só para fazer texto, não, tá? Não é só para fazer e-mail, para fazer mensagem no WhatsApp, não, é para discurso verbal também, tá? Então, o copywriting é a técnica de escrever textos com o principal objetivo de influenciar, persuadir, porque todo mundo aqui já me disse que sabe que seu produto ou serviço é muito bom. Se o seu produto ou serviço é muito bom, você pode persuadir, porque você está fazendo bem, certo? Então, crie o texto mesmo que depois você utilize isso como discurso verbal, tá bom? Então, é a arte de escrever para o quê? Para vender, para que o seu cliente tome uma decisão que você quer que ele tome. São as palavras que vendem. E aí eu já vou entrar com uma técnica de vendas que é bem legal, chamada PAS, que é problema, agitação e solução, tá? O método PAS, ele consiste em você trazer um problema que o seu público-alvo enfrenta e você só tem como saber se você conhecer o seu público-alvo. E o seu público-alvo muda, porque eu era público-alvo quando eu não era mãe, a minha bolsa era pequena, o meu sapato era alto, bico fino, a minha roupa era outra. Agora, como mãe, é outra bolsa, outro sapato, outra roupa e outros lugares. Agora eu sou o público-alvo de outro tipo de negócio, entende? Qual o problema que hoje eu enfrento? O que que eu preciso de necessidade? O que é relevante para mim hoje, certo? E aí a técnica consiste em você identificar esse problema, aí você agita esse problema, você aprofunda, você toca na ferida desse problema e depois você dá a solução. É bem legal, eu gravo vários vídeos assim, sabe?
E tem muitos que agora eu vou falar e vocês vão perceber. Fala de um problema, que o povo adora saber de um problema, né, gente? Aí intensifica esse problema de você estar quase chorando. Aí depois ele fala, mas temos a solução e blá, 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 blá. Legal, né? Dá para você. Agora, ó, vão anotando os insights aí, porque dá para você fazer isso com o seu produto ou serviço, certo? Método AIDA. Esse é um método muito comum. Quem já conhecia? Escreve aqui para mim, eu. Não vale quem já é meu aluno, hein? Quem já é meu aluno já conhecia mesmo. É a jornada do cliente, a jornada de compra do consumidor, que é atenção, interesse, desejo e ação. É como que você fosse guiar o seu potencial cliente, né, o seu prospect, seu lead, para o primeiro contato. Mas você também pode fazer tudo isso só numa comunicação, num vídeo, num texto, tá bom? Vão guardando esses nomes aí que a gente vai usar. E aí, no ação, é o que o nosso amigo falou daquela vez, o Call to Action, que é o tal do CTA, que é o famoso compre agora, cadastre-se aqui, saiba mais. Quem lembra de um CTA também legal aí? Quem usa um CTA legal? Comenta aqui com a gente um CTA legal aí. É quando você fala, clique aqui, siga-me no Instagram. Isso são chamadas para ação. Combinado? Spin Selling é uma outra técnica de vendas muito eficiente. Gente, quando eu era gestora comercial, que além de empreendedora, eu também já fui gestora comercial. Mas eu sou novinha, viu? Já passei por tudo isso, mas sou novinha. E aí, spin selling era uma técnica que eu ensinava a equipe de vendas. E olha, dava aquela guinada. Pau, tá? Spin selling nada mais é do que você ter estratégias de perguntas. Neurocientificamente falando, o spin selling, quando você faz perguntas, você ativa mais áreas cognitivas do cérebro para que o seu cliente comece a se sentir mais confiante, comece a se sentir mais engajado, mais influenciado. Então, o SPIN é dos acrônimos, né? Situação, problema, implicação e necessidade, onde você vai fazer perguntas e a própria pergunta vai conduzir o seu cliente para ele pensar no que você quer que ele pense. É maravilhoso, não é? Trouxe um pouco mais aqui para vocês, para depois vocês estudarem mais e jogar na IA para te ajudar. E aqui, olha só: perguntas da situação, perguntas do problema. Aí, necessidades implícitas. Ele já vai começar a perceber ali implicitamente de algumas necessidades ou desejos dele. E aí vai para a pergunta de implicação. Aí vem perguntas da necessidade dele, que ele mesmo vai perceber que tem a necessidade. Aí vem a necessidade explícita. Ele fala: putz, eu preciso disso mesmo. E aí você fala dos benefícios, nada de parte técnica, hein? É o que você resolve. A gente quer saber o que você resolve, a gente não quer saber técnica XPTO de Harvard, não. Eu quero saber o que você resolve na minha vida e em quanto tempo, tá bom? Persona. Persona é um avanço do seu público-alvo. É quando você define um avatar do seu público-alvo, para que quando você for fazer uma comunicação, uma publicidade, você já tenha uma pessoa específica que você mentaliza ali, uma pessoa que você criou, tá? Baseado em quê? Baseado no seu público-alvo bem definido, tá bom? E aí eu pergunto para vocês aqui, qual dessas ferramentas, dessas plataformas, desses apps a gente deve criar quando eu falo anúncio, eu não estou dizendo só de forma paga, tá? Estou dizendo pode ser gratuito, é uma divulgação, um post. Falem aqui para mim no chat qual dessas plataformas que a gente deve criar. O que que vocês acham? Instagram, Face, WhatsApp. Boa, que mais? Contem para mim. Depende do público. Bruno, você já é meu aluno?
Sou cru de redes sociais. Tá tudo bem, Sérgio, mas o importante é que você tá aqui, porque o seu concorrente está fazendo. Olha, Maurício, muito bom. Gente, vocês estão muito bons, né? Então depende. Depende. Como assim depende, Cíntia? Se for adolescente, tá no Snapchat. Se for executivo, tá no LinkedIn. Se for o pessoal jovem, tá no TikTok ou nos status do Instagram. Aliás, stories, status é do WhatsApp. Ah, é o público mais tradicional, minha tia-avó tá no Face. E por aí vai. Tudo depende. Quais utilizar? Depende do seu público-alvo. Qual dá mais resultado? Depende de onde o seu público-alvo tá. O que postar? Depende do seu público-alvo. O que engaja mais? Depende. Quanto investir? Aí, peraí. Você só pode investir depois que você fez o orgânico muito bom. Eu dou aulas de marketing orgânico, ano que vem vou dar também. Então, assim, não invista enquanto você não fizer um orgânico perfeito. Combinado? O orgânico é o gratuito. Quais métricas são importantes? Depende de qual perfil é o seu cliente, quem é sua buyer persona, onde ele está também influencia, que grupos ele participa, quais redes ele participa, como ele gosta de ser abordado, porque o executivo é de uma maneira diferente. O que que atrai a atenção dele? O que é importante para ele? Como ele pensa, o que ele deseja? Quais são os hábitos de consumo? Quais são os hábitos de compra? Percebe que não tem uma fórmula, a gente precisa realmente entender. E aí eu entro no que eu mais gosto, gente, que são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, a gente estuda também na neurociência, além da neuroanatomia, que é bem chata, a gente estuda os gatilhos mentais, que é bem legal, e se baseia em atalhos, em você utilizar técnicas de atalhos cerebrais, onde o cliente vai tomar uma decisão por impulso. Nós mulheres nunca compramos nada por impulso, não é, gente? Conta aí. Nunca, jamais. Comprar uma bolsa, um sapato por impulso? Nunca vi. Imagina! É isso. Gatilhos mentais são atalhos que as empresas utilizam no marketing para que você compre por impulso. Mas é aí que a gente tem que falar sobre a ética, né? Só entregue promessas que você realmente vai cumprir. Se você sabe que sua empresa é muito bom, seu produto, seu serviço é muito bom, aí é legal você usar, porque você sabe que você vai entregar o que seu público-alvo realmente precisa, tá? Quais são eles? Olha, existem muitos gatilhos mentais. Aqui eu vou falar um pouquinho, tá bom? Então, ó, reciprocidade, coerência, prova social, afeição, autoridade, escassez. O da escassez, com certeza vocês já foram já passaram por ele. Sempre tem. A reciprocidade é aquele assim, ó, me dá seu cadastro que eu te dou um e-book. Faz não sei o que que eu te dou não sei o que lá. Mais ou menos por aí, tá? O da coerência é aquele assim, ó. Eu sei que você quer ter uma vida saudável. Eu sei que você prometeu ir na academia. Então agora, tal, 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 tal. Então aí a pessoa vai falar, putz, é mesmo, né? Para eu ser coerente, eu tenho que firmar o compromisso que eu fiz comigo mesmo. Tem o gatilho da prova social, esse é maravilhoso. Além de você falar X clientes satisfeitos, tantos produtos vendidos, você pode dar print nos elogios dos seus clientes. Prova social são as estrelinhas do Google, por exemplo. Os elogios que você recebe no Google, também tenho aula de Google, hein, gente? Ó, vem comigo que vocês passam de ano, hein? Tá? Gatilho mental da prova social é maravilhoso. O da afeição é quando você cria conexões emocionais. Assim como você, eu também passei por isso. Eu sei o que você está sentindo e eu posso te ajudar, porque eu também já estive aí. Como eu falei para vocês que eu já fui empreendedora. Quem aí não ficou com afeição comigo? Ah, Cintia Kelly também já foi empreendedora, então vamos com ela. Você vê que legal? Autoridade. E é verdade, hein, gente? Não é mentira, não. Isso é verdade. Chamava Fine Fashion, minha loja de atacado. Autoridade é quando você consegue ser
e especialista na sua área. Por exemplo, eu vou falar aqui. Se você está com uma dor no coração, você quer no cardiologista ou no clínico geral? Tenho certeza que você prefere ir no cardiologista, né? Porque é o especialista. Então, se você é especialista em algo, você tem como se tornar autoridade. Olha que legal. E também você pode utilizar isso aqui, ó, recomendado por 9 a cada 10 clientes. Quer dizer que eu sou muito procurado, eu sou autoridade. Legal, né? E o do escassez, gente, você vê o tempo todo. Restam apenas 3 no estoque. Compre agora antes que acabe. Somente até amanhã, né? O de escassez, a gente tem que tomar cuidado, que tá muito manjado já. Tá muito, então a gente tem que tomar cuidado. Não perca. Ai, ninguém mais quer saber o do não perca. A gente já sabe que é gatilho da escassez. Aí você faz o quê? Joga na IA. Cria um gatilho de escassez para o meu público, subliminar, para que ele não apareça ser esses. Aí ela depois fala, não gostei, cria outro. Ah, não gostei, cria outro. Ah, Luciano, obrigada. O Luciano também de longa data aqui. Obrigada. O que mais? Deixa eu ver aqui da escassez. Quando utilizado de forma ética e responsável, podem ser ferramentas poderosas, porque conectam emoções com o comportamento, com o cérebro da decisão e bababá, e aí vai. Então, por favor, não façam ofertas abusivas, falsas promessas que vocês não vão cumprir, porque a gente precisa ser ético, né? A gente sabe da lei do retorno. Tudo que a gente faz volta multiplicado, certo? E esse aqui é mais para vocês estudarem depois, são os 7 pilares para vocês refletirem de como fazer um bom discurso, seja ele você vai fazer verbal, para você se preparar, seja para um escrito, né? Então, contexto, quem é a persona, qual é a solução que você vai entregar, qual é a emoção envolvida, baseado nos desejos, porque não adianta você colocar uma emoção envolvida que não é relevante, né? Qual é a promessa? De acordo com as percepções dessa persona, quais são os ganchos que você vai fisgar esse cliente, né? Qual a estrutura que você vai preferir usar, combinado? E as etapas são: crie um título impactante quando é pertinente um título, mostre o problema do seu público-alvo, destaque esse problema, solucione esse problema, faça a oferta única e a chamada para ação, como o nosso amigo colocou. Mais um pouco para vocês entenderem, ó, atraia a atenção e desperte a curiosidade. Não chega já vendendo, né? Igual eu falei do 80-20, não dá para chegar já vendendo, gente, a gente espanta. Vocês lembram que falavam sim os primeiros 5 segundos que encantam? Quem lembra aqui? Os primeiros 5 segundos que encantam, tal. Alguém lembra? Coloca aqui no chat para mim. Porque já não é mais 5, gente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 5 segundos não encanta mais, nem 3, agora é 1. Se você não encantar no primeiro segundo, você, ó, vai ser ó, passado. Tá bom? Então, ressalte o problema, apresente a solução, mostre a sua autoridade, seus resultados, né, que a gente chama de credenciais, liste os benefícios, as vantagens, não fique no técnico, a gente quer saber o que você resolve. Quebre já as objeções já antes da pessoa ter objeção. Como que eu sei disso? Ué, pergunta para IA. Quais são as objeções do meu público-alvo diante de tal, tal, tal? É essa. Então, vamos criar uma estratégia de já falar da objeção antes de vir a objeção, certo? Prova que você soluciona, usa os gatilhos, faça oferta, use a escassez com consciência de não ser só mais um, né? Dê garantias, faça chamada para ação e faça avisos e lembretes finais para sempre ressaltar que é uma oferta única, tá? Olha só, um funcionário pediu para o chat GPT criar um texto para um curso nosso, que ele se chama Seja uma Liderança em Vendas, que ele é parecido com o Empretec, mas ele é focado, seja uma liderança inspiradora ou seja uma liderança em vendas. O Seja uma Liderança Inspiradora também é parecido com o Empretec, ele só é uma metodologia um pouquinho diferente. E aí, o chat GPT
trouxe tudo muito bem elaborado. Ficou lindo. Falou que é pro WhatsApp, ele joga os próprios emojis, já separa tudo bonitinho e o resultado foi incrível. Uma coisa que eu percebi, que os meus alunos me mandam, né? O que que você achou? A IA, ela tá criando textos muito longos e a gente não tem mais tempo para ler texto longo, não é mesmo? Então, cuidado com as primeiras palavras que aparecem, tem que ser algo impactante para o WhatsApp, e cuidado com o textão, porque o textão a gente não tá lendo nem para TDR, né? Nem para DR, mas a gente tá lendo textão. Imagina um fornecedor, se a gente vai ler, não vai, tá bom? Aí tem o Canva. O Canva, ele também pode ser criado uma arte em cima de um prompt que você põe nele. Olha que incrível que ficou, gente. Não ficou maravilhoso? Olha lá. A gente puxa o saco mesmo do Canva, né? Ele é embaixador da feira, né? Olha só, gosto de trazer aqui sobre a parábola do lenhador, né? Cíntia, eu vou perder tempo fazendo IA, fazendo estratégias de vendas na IA? Não, não vai não. Você vai ganhar, né? Porque tem a parábola do lenhador, que o discípulo desafiou o mestre e falou que cortaria mais lenhas que ele, e os dois foram para o desafio. O discípulo, ó, pá, 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 cortando lenha, e o lenhador só afiando o machado. Quando faltavam poucos minutos para acabar, o lenhador cortou mais lenha do que o discípulo. Por quê? Porque ele ficou afiando o machado. E quando você para fazer o seu planejamento estratégico, quando você para fazer a sua estratégia de vendas, quando você para usar a ajuda da inteligência artificial, você está afiando o seu machado. Você está buscando ajuda para caminhar mais rápido ali na frente. Então, por favor, sempre separem. Gente, se pudesse ser 30 minutos por dia, excelente. Se não dá, 3 vezes na semana, se não dá, então tá bom. Um dia na semana você pega pelo menos 1 hora para fazer esses planejamentos, essas estratégias. Por favor, gente, vocês vão me agradecer depois, que vocês vão conseguir ter essa eficiência muito melhor, vão sair na frente que muita gente aí, tá? E aí, aqui, quem quiser pode criar uma divulgação nos stories do Instagram e pode me marcar. Já já eu falo meu, quando eu tiver mais pro final, eu falo meu Instagram. E aí, se tiver condizente com tudo que eu ensinei para vocês, eu reposto, tá bom? E aí vocês vão ter o benefício da minha rede. Olha que legal. Muito bom, né? Gente, eu também quero aproveitar para falar para vocês aqui, só um adendo, tá? Eu vou aproveitar aqui para falar que a gente deseja que vocês tenham resultados reais. O Sebrae, ele é uma empresa privada sem fins lucrativos, que ele tem um objetivo genuíno de que vocês realmente tenham resultados. A gente não faz aula por fazer. Eu, Cíntia, a Lúcia também, a gente realmente quer que vocês aumentem 20, 30% aí com o que a gente pode oferecer, tá? E para isso, o Sebrae ele contratou uma empresa que vai fazer uma medição. Então, provavelmente vocês vão receber uma ligação, vai ser desse aqui, ó. Vai ser da Branding ou da Ágora. Eles têm um DDD estranho, então eles vão te mandar o WhatsApp, ou vão fazer ligação, ou vão mandar por e-mail chamado Sebrae Pesquisa. E eles vão perguntar se depois que você teve um acompanhamento do Sebrae, essa live, né? Se você teve uma percepção de aumento de faturamento, se permaneceu, se diminuiu ou se aumentou, tá bom? Então, eu já digo para vocês que o meu intuito de trazer sempre esses conteúdos para vocês é para que vocês tenham esse aumento. Então, eu peço que vocês apliquem tudo que eu estou ensinando para vocês o quanto antes. Porque vocês aplicando, vocês vão ter resultados rápidos, tá bom? Então,
Lembrando que é essa empresa aqui, ó, Brandium ou a Ágora, vai entrar em contato com vocês para perguntar. E aí já é importante que vocês saibam qual foi o faturamento de novembro para vocês compararem com dezembro, né? Se vocês não têm controles financeiros, a Lúcia vai puxar a orelha de vocês de uma tal maneira que a Lúcia é a nossa melhor consultora financeira. E ela consegue explicar sobre finanças de uma maneira divertida, uma maneira fluida, ao ponto que você consiga fazer os seus controles. Em janeiro ou fevereiro, a gente vai fazer aulas de finanças, né, Lúcia? Fluxo de caixa, ela vai trazer bastante coisa para vocês, tá? Mas é importante que em novembro vocês já tenham a noção de qual foi o seu faturamento. Faturamento, gente, é, na verdade, o quanto entrou de vendas, tá bom? Não é lucro, não é o quanto sobrou, é o quanto o seu cliente pagou. Juntou tudo, somou tudo em novembro, e aí em dezembro vocês façam esse fechamento para que vocês vejam que teve aumento de faturamento para vocês responderem à pesquisa, tá? Então, eu e a Lúcia vamos estruturar aí o que a gente pode fazer de lives ou de cursos presenciais de finanças, porque se você não sabe onde está o gargalo da sua empresa, como é que você vai ajustar? Não é mesmo? A gente precisa saber todos os controles da empresa, tá bom? Então, esse o praticando eu já mostrei para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ok. Isso. Todo mundo assinou a lista de presença, né, pessoal? A lista de presença é onde eu vou conseguir mandar essas novas comunicações para vocês, é onde eu vou conseguir mandar o certificado do Sebrae. Vou conseguir mandar a gravação dessa aula para vocês reverem para quando precisar. E também agora eu vou fazer um sorteio com vocês. Olha só que legal. Eu não sei se eu vou conseguir pôr na tela, mas existe um site que chama Sorteador. Eu vou sortear um número, e esse número vai ser o número de quem preencheu o formulário de presença, tá bom? E aí eu gostaria de saber também, Arlindo quer levantar a mão, eu quero saber se alguém aqui tem alguma dúvida ou contribuição, ou quer que eu volte em algum conteúdo para a gente falar um pouquinho mais. Pode abrir seu microfone, Arlindo. A lista de presença está na relação? Onde que eu encontro? Desculpe. Ó, a lista de presença você pode pegar com esse QR Code, caso você esteja assistindo a nossa live pelo computador, aí você pode usar o celular. Ou se não, tá aqui fixo no chat, mas eu vou colocar de novo. É a mesma presença o tempo todo, você não precisa preencher mais que uma vez se você já preencheu, tá? Ah, legal. Tá bom. Ó, coloquei o link aqui de presença no chat. É o Tá mesmo legal. sempre, tá bom? E aí eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, contribuição, ou quer que eu volte em algum tema para a gente falar um pouquinho mais. Ou se alguém quer falar o que tá achando da aula, né, gente? Uhum. Oi, Cíntia. Oi? Olha, eu tenho acompanhado várias lives que você tem feito, né? E estou tentando aplicar isso daí no ramo que eu estou desenvolvendo, que eu Legal. faço mais a parte de RH. Então, Sim. estou conseguindo mesclar algumas coisas, né? Porque quando a gente fala em vendas, eu não consigo falar eu, RH, vendendo. Mas no meu trabalho também passa a ser uma venda, porque eu vou prestar um serviço, vou emitir Exato. uma nota e automaticamente passa a ser uma venda. Então, eu comento com algumas pessoas de RH essa situação, os caras falam, não, mas isso aí é venda, você tem que administrar e você tem que concluir aquilo que você está fazendo. Porque não deixa de ser uma venda, porque você não trabalha de graça. Você faz e, no fundo, você acaba recebendo por isso. Né? Então, há algumas situações que precisa colocar, a gente precisa abrir a cabeça para poder ter essa noção também, né? Acredito eu, né? É sim, muito bom. Alguém me perguntou alguma coisa aqui também, deixa eu ver. É isso mesmo, João. Obrigada pela sua contribuição e você está no caminho certo, hein? A gente vai falar mais no ano que vem.
Excelente. O que se trata, o Empretec é até às 10 ou até às 22? Dawane, na verdade, a aula do Empretec é das 8 às 18, só que as atividades lá o pessoal se empolga e aí acaba ficando um pouquinho mais, tá? Então, o Empretec é das 8 às 18, mas vamos colocar das 8 às 20 aí, porque você não quer sair de lá. Entendi. Gente, já teve gente que ficou até madrugada porque quis, tá? Então, é assim, mas o horário mesmo é das 8 às 18. Se você tem filho pequeno, se tá grávida, se amamenta, é difícil passar na entrevista, porque aí a gente, mãe, a gente tem o nosso instinto de colocar o foco no filho, né? E aí acaba às vezes não passando, tá bom? Ó, então esse aqui é o meu Instagram. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui. Enquanto as pessoas responderam, ó, 65 pessoas responderam a presença apenas, porque eu sei que mais pessoas estavam presentes. Mas tudo Chegamos a bem, 70 pessoas online para apenas foi, né? 65 é, respostas. Isso mesmo. Então, ó, eu vou colocar no sorteador. Aqui 65. Vou sortear um número, e aí o número que eu sortear, eu vou falar o nome da pessoa. E aí, essa pessoa, ela vai ganhar uma camiseta de empreendedorismo e mais alguns materiais que eu separei lá, que é um planner grandão, o quadro Canvas modelo de negócio. Eu preparei um material bem legal, uma sacola Sebrae cheia de brindes, né? E inclusive uma camiseta. Que o único pré-requisito vai ser que a pessoa vai precisar ir lá no escritório tomar um cappuccino comigo ou um mocatino por minha conta e pegar a sua sacola, combinado? Vamos lá. Sorteador, número de 1 até 65 e sortear agora. Tcharam. O número 22. Vamos ver quem é 22 aqui na lista de presença. Ah! O Biraci, que já é de casa. Você que ganhou, Biraci. Parabéns! O Biraci tá lá pertinho da gente, vai ser facinho para ele ir lá buscar. O Biraci tá aqui com a gente ainda? Loja Azul Babi, é o Biraci, ele deve ter saído. Então, o Biraci ganhou aqui a nossa sacola Sebrae, tá? Lembrando que quem... A sacola Sebrae, é. E lembrando que quem assinou a presença vai receber amanhã o material, a gravação. O certificado Sebrae vai chegar em alguns dias, tá bom? Pelo e-mail, porque o WhatsApp tá bloqueando, vocês sabem, né? E em janeiro a gente vai entrar em contato com vocês novamente para que vocês tenham a oportunidade do nível 2 da aula de IA, aula de marketing gratuitamente. Para quem não esteve na aula, provavelmente a gente vai fazer eventos pagos, tá? Então, o IA, como é algo que está exigindo investimentos do Sebrae para se aprofundar, provavelmente vai ter cursos pagos. E para vocês que estão aqui, a gente vai fazer um nível 2. Vocês vão ter várias vantagens, tá bom? Esse é meu Instagram, Cintia Kelly Oficial. Vocês lá têm acesso a também o meu WhatsApp, podem interagir comigo. Se eu não responder é porque eu estou em reunião ou estou dando aula. Posso demorar um pouquinho, mas sempre respondo vocês. Estejam comigo porque a gente tem o interesse de estar com vocês, ajudando aí o empreendedorismo, fomentando o empreendedorismo para ajudar a economia brasileira que está precisando também, não é mesmo? Claro, Maurício, por favor, pode fazer uma pergunta sim. Eu vou adorar responder perguntas e contribuições também. Quero saber o que vocês acharam. Pode abrir o microfone, Maurício. Cíntia, obrigado mais uma vez pela aula espetacular. Sempre um prazer, assim, sempre poder conhecer mais. Primeira vez que vejo sua aula, fiquei muito feliz, muito admirado aí pela tua didática. Parabéns. A minha dúvida, Nada. não sei se abre muito para todos, mas seria mais assim: existe alguma ferramenta de IA hoje que seja mais
voltada para e-commerces e tudo mais, porque é uma dificuldade que a gente tem encontrado um pouco bastante, assim, essa luta de todo mundo querer ser relevante, às vezes alguma estratégia de IA ou uma ferramenta de IA que consiga alavancar vendas. Obrigado. Oi, obrigada, Maurício. Existe a Copy AI. Você já ouviu falar da Copy AI? Ela ajuda muito para quem é do e-commerce. Eu não trouxe aqui justamente por ela ser um pouco mais específica. Quem usa é a galera do e-commerce e agências de marketing. Então chama assim, ó. Deixa, peraí, meu amor, vou escrever. Vou escrever aqui, deixa a mamãe escrever. Chama Copy AI, artificial inteligente, tá? Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Eu tenho uma aula, Maurício, depois você me chama no WhatsApp, que amanhã eu vou resgatar uma aula que eu dei sobre essa plataforma e aí eu te mando a gravação, tá bom? Pode me mandar no Excelente, WhatsApp Cíntia. e aí eu Excelente, eu te te chamo mando. sim. Tá Muito obrigado. bom. Eu que agradeço, eu que agradeço. Quem mais poderia? Hilda, pode abrir seu microfone, Hilda. Tudo bem? Tudo bem, eu tô seguindo você agora, né? E eu não tenho muita dúvida porque eu faço vários cursos do Sebrae e outros e de outros lugares Outras também, instituições. de outras instituições isso e o lance da persona, eu já fiz esse lance da persona, eu já tinha isso lá na faculdade, que eu fiz faculdade de moda, então eu já tinha mais ou Ah, menos. Aí, com esses cursos que eu venho fazendo de empreendedorismo, me ajudou muito, porque agora eu consigo ver as coisas um pouco mais claras. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei com vendas, né? Então eu sou a pessoa que as vendas têm que acontecer para mim ontem. Aí fazendo o curso, começando a fazer o curso no Sebrae, aí eu fui assim, ficando um pouco mais calma, vendo que as coisas, deixando as coisas irem acontecendo. Mas eu sou uma pessoa que eu vou buscar também as coisas, então eu pego, vou, todo lugar que eu vou, eu levo um produto meu para vender, entendeu? é Eu sou desse isso. jeito. Se eu vou na festa, eu levo o meu produto na bolsa um Olha que pouquinho. maravilhosa. É É isso. Eu fui num encontro no sábado, não estava previsto de vendas nada, né? Eu falei, mas eu vou levar na bolsa de repente, e aquele negocinho do Pix, e a maquininha de cartão. Aí que eu faço? As meninas começou a conversar, eu falei assim, ah, não, eu tinha feito umas entregas, eu falei para elas assim, ah, mas eu trouxe algumas coisas. Aí já arrumei a mesa rapidinho, pá, 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 e a venda aconteceu. Eu sou desse Eu, jeito. eu fazia isso. Eu também falei, mãe, é que eu fui fazer uma entrega e ficou algumas coisas aqui. Vocês querem ver? Mas você sabe, eu tenho isso, eu trabalhei com atacado, né? Eu mais de 30 anos no atacado. Então a venda para mim tem que acontecer ontem. Mas fazendo os cursos eu fui ficando mais calma, É né? isso, meu Eu sou formado em moda e eu faço acessórios femininos, faço algumas coisas de roupa. Aí eu vou entrar eu quero entrar fazer um projeto, montar um projeto, né? Então legal. eu quero montar um projeto com peças sustentáveis. Eu faço algumas coisas, Falhou um pouco para mim, Hilda. carteiras que eu faço à mão, de X, eu vou te mostrar no Instagram. E aí para mostrar carteira, o pessoal comprava. Tá Vindo? falhando para mim, tá falhando para vocês? Para a moça assim. Também. Hilda, tá bem ruim o seu áudio, a gente Eu não acho tá que é conseguindo te ouvir internet. direito. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ah, Hilda, tá falhando aqui para mim. Ó, ai, queria tanto ouvir, mas o que eu ia sugerir até É, a para internet tá Hilda é horrível. Tá falhando muito, viu?
Tá falhando muito. Mas mulher, se você fizer o Empretec, Hilda, mulher, você vai voar, porque você tem moda autoral, pelo que eu tô entendendo, né? Tá Muito. falhando muito aqui. É, o Mas, pessoal também tá falando. mas Não tô ouvindo, meu amor, me desculpa. Não tem problema, a gente vai conversar aqui, ó. bastante. Vê, A gente vai conversar bastante, fica tranquila. Recomendo o Empretec para você. Nós vamos ter em fevereiro o Empretec na Ponte Rasa, que é o nosso escritório. Gente, desculpa falar, mas o nosso escritório é o maior e mais lindo, tá bom? Então vocês agendem para a gente ir lá tomar um cappuccino, um mocatino, que o nosso escritório é o the best. Então, o auditório para receber o Empretec é o melhor. O Empretec é presencialmente, tá bom? E aí, lembrem que é limitado, porque é um grupo pequeno e passa por entrevista, e ele é um curso pago, tá bom? Ele é um curso que você vai pagar aí mais ou menos 10 de R$ 290 com reajuste, 10 de R$ 290 para transformar a sua vida. E não posso contar muito spoiler, mas você pode recuperar esse dinheiro, esse investimento no meio do curso. Não posso falar mais, porque é segredo. Empreteco, empreteca nunca mais pode fazer novamente e não pode contar o que acontece lá dentro, tá bom? Quem mais? Alguém levantou a mãozinha aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar, mas pode já abrir o microfone. Alguém Era levantou a o mão. Arlindo. O Arlindo tinha levantado a mão também. Arlindo, você quer complementar alguma coisa? Não, tranquilo, tá tudo em ordem, tá? Tirei uma dúvida já. Obrigado aí. Oi, doutor Antônio. Nós que agora estamos na Ponte Rasa somos o antigo Sebrae Itaquera. Então, o Leste 1 é o Sebrae Itaquera, que agora é Sebrae Ponte Rasa. Leste 2, desculpa, Leste 2. Nós somos o Sebrae Leste 2. O Leste 1 é no Tatuapé. E o Leste 2 é o antigo Itaquera, agora é o Sebrae Ponte Rasa. Tá? Estamos na Avenida São Miguel. Temos, às vezes, alguns parceiros que ministram o Empretec, que liberam o espaço para a gente fazer o Empretec, na verdade, né? Então, esse de São Miguel Paulista pode ser que tenha sido em algum parceiro, tá bom? E aí, gente, o que que vocês acharam? Vai dar para aplicar ainda esse ano? Essas estratégias de vendas jogadas na IA para que você possa fazer um post, uma divulgação, para você ainda ter resultados esse ano para aumentar o seu faturamento? O que que vocês acharam? Vai dar? Não tem para mim. Eu queria trazer muito mais coisa, gente. Por mim, eu ficava 5 horas, 4, 5 horas aqui com vocês, mas eu sei do que vocês não têm tanto tempo para ficar aqui, todos vocês têm seus compromissos. Eu respeito muito o horário de vocês. Então, se ninguém quiser fazer alguma pergunta agora no momento, pode me chamar depois, me coloco à disposição. Parabenizo vocês que estão comprometidos, dedicados com o negócio de vocês. Vocês fazem parte apenas de 1% da população que realmente quer buscar algo diferente, fazer algo diferente. Vocês estão no lugar certo, no caminho certo, então palmas para vocês. Pode colocar sim, Jeane, o link do arroba do Instagram de vocês, fazer um merchan. Nas minhas lives sempre sai negócio, sempre sai uma conexão aí. E eu gostaria de saber se a Lúcia quer falar alguma coisa, Lu. Vou abrir minha câmera também aqui, só para agradecer mesmo, pessoal, vocês por estarem conosco nesta noite. Estamos aí finalizando o ano de 2025 e com certeza trazer um conteúdo dessa magnitude, com essa possibilidade de ação, é isso que a gente precisa pensar. O que a gente vai colocar em ação, com toda certeza, vocês terão excelentes resultados aplicando. Esse é o segredo, gente. Não adianta só aprender, vocês precisam aplicar. Serão apenas pessoas que conhecem muito ou pouco sobre algum assunto. Para você ter resultado de fato no seu negócio, você precisa aplicar, tá bom? Eu e a Cintia agradecemos aí vocês, somos da Unidade Leste 2, como ela comentou, antigo Sebrae Itaquera. Itaquera estivemos na unidade por volta de 11 anos, mais ou menos, e agora aqui na Ponte Rasa estamos aproximadamente 1 ano e meio. Nosso prédio, ela não está sendo
modesta. Nosso prédio é sim o mais lindo do estado, ele é o maior, nosso prédio tem 3 andares, com muita possibilidade e inovação para vocês, empreendedores. Nosso objetivo, de fato, é contribuir com vocês na ponta, na dor de vocês, transformar o dia a dia de vocês mais lucrativo, mais produtivo, com mais resultados. E os resultados precisam ser planejados. Estou dizendo isso para vocês que estão virando aí 2026. Invistam tempo afiando o machado de vocês, fazendo planejamento estratégico. Pensem aonde vocês querem chegar, quem vocês querem ser, qual é o público-alvo desejado por vocês. Contem com o Sebrae para isso, mas façam o ano de 2026 melhor para vocês e contem com o Sebrae. Melhor em que sentido? Você que vai dizer o que você espera para o seu 2026. Eu quero um ano de mais clientes, eu quero um ano de mais faturamento, eu quero um ano de mais leveza, eu quero um ano de mais eficiência. Definam isso para que juntos a gente ajude vocês a correr atrás desses desejos, tá bom? Acho que é isso, né, Cíntia? Todo mundo assinou lista de presença. Saibam que nossa unidade está de portas abertas para vocês. O pessoal falou assim: eu não ganhei o sorteio, posso ir lá tomar um café? Pode, gente, pode. A casa é Deve. aberta mesmo. Oi, Cíntia. Ubiraci. Oi, Ubiraci! Ah, tá sabendo já que você ganhou a Então, sacolinha? tô sabendo, Cíntia. Tô muito, muito, muito feliz. Eu gosto muito das suas aulas. Muito, muito. Sempre aprendo alguma coisa de novo nas suas aulas. E muito feliz. Eu não consegui falar aqui antes, caiu alguma coisa aqui, minha internet está toda zoada, mas eu acompanhei toda a sua aula pelo celular, tá? E vou aguardar receber os panfletos, as documentações para me aplicar. E é isso. E recebendo de doses homeopáticas, e vai aprendendo cada vez mais e subindo cada vez mais, porque devagar a gente vai longe, né? Um passo de cada vez. Obrigado. Ah, eu que agradeço, Biraci. Gente, o Biraci é um aluno que aplica. Ele realmente aprende, bota em prática. E depois ele vem na próxima aula e às vezes ele até me ajuda. Muitas vezes ele me ajuda, ele faz contribuições, fala: olha, o que a Cintia está falando, eu apliquei assim, assim, assado, e funcionou assim, 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 porque me deu retorno tal, tal, tal. E isso é muito bom, porque ele é minha prova social viva, né? E olha, parabéns, não foi por acaso que você ganhou o presente. Parabéns mesmo, e obrigada por estar sempre com a gente, pela confiança, pelas contribuições, gente. Então é isso. Para quem eu não ver mais esse ano, desejo boas festas, muitas bênçãos para vocês e suas famílias, tá bom? E sempre contem comigo, com a Lúcia, com o Sebrae. A gente tem a agenda, vou colocar aqui também, ó, agenda.sebraesp.com.br é a agenda oficial. Lá você vai colocar o CEP e vai localizar o Sebrae mais próximo de você para que você possa sempre participar, seja de presencial, seja de online, tem e-books, tem consultorias, tá bom? Então é isso, contem com a gente de verdade. Muito obrigada para quem esteve até aqui. Um abraço. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Turma, boas tchau. festas para vocês, bons negócios. Até breve. Contem comigo, contem com o Sebrae. 2026 está chegando, mas vamos aproveitar esse restinho de ano para aplicar. Esse é o segredo do sucesso. Boa noite para todos, boas festas, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.